Nós queremos dar sequência no nosso tema. Nós estamos fazendo uma série de pregações agora sobre todos em missões. Todos em missão. Todos em missão. E hoje nós queremos falar todos em missão. Amigos. Amigos. Como é importante nós termos amigos. E como é importante que através de amizades, de relacionamentos, o Evangelho se espalhe. Eu me lembro em 1990, a Betina e eu fomos para um congresso da Vinde. Era lá no interior de São Paulo. E havia muitos pastores e líderes, e nós estávamos lá também. Éramos novinhos ainda, mas o pastor da nossa igreja, ele resolveu nos convidar, e lá fomos nós. E aí estávamos lá, aquela sala enorme, um salão enorme, tinha milhares de pessoas lá nesse congresso. E depois das plenárias principais, ali tinha workshops, onde você podia ir para os assuntos que você gostaria de ouvir, alguma coisa. E tinha um senhor ali, ele chamava Abud. Abud era o sobrenome dele. Ele era um árabe, eu não me lembro do primeiro nome dele mais, fazem 32 anos, também posso esquecer alguma coisa. Abud, e ele era, na época, o terceiro homem da hierarquia da Globo, da Rede Globo. Era o Denis Carvalho, era mais um outro, Daniel Filho, acho, e aí esse Abud. Era a liderança ali, ele era o terceiro nessa hierarquia da Rede Globo. E claro, eu queria estar lá. E aí eu queria escutar o que ele fala sobre comunicação e sobre o alcance da TV. E ele começou a nos contar. Começou a nos contar sobre o alcance da TV. Começou a falar um monte de custos, das coisas. Claro, quando ele contava alguma coisa por dentro da Rede Globo, a gente ficava contente de ouvir também e tal, mas ele contava as estruturas que eram, os custos que eram, a dificuldade de fazer um programa, mas ele também falou do alcance da TV. E aí ele disse, certa feita, tinha uma novela X lá, e havia uma cena nessa novela, num determinado capítulo, era num quarto, e o casal estava lá, conversando, discutindo, brigando, fazendo pazes, sei lá o quê. Mas era esse, no quarto, e estava lá esse casal. A mulher já estava na cama, e o marido ali e tal, e aquela conversa, e a novela vai para lá e para cá. Depois eles receberam uma carta lá do interior do Maranhão. Uma senhora tinha assistido esse capítulo, viu a cena, mas ela notou que o baby doll, como é que é, o Nachtkleid, a camisola que a mulher estava usando na gravação daquele capítulo, ela tinha gostado. Ela escreveu uma carta para a Rede Globo perguntando qual é a marca da camisola do capítulo tal que aquela mulher estava lá usando. Ele falou, não era a cena, o foco estava lá em outro lugar. Era o enredo que estava correndo, era alguma camisola que ela tinha posto lá para fazer o filme. E ele falou, vocês percebem o alcance que tem uma rede de TV? Como as coisas vão lá longe e tal. E nós empolgados, poxa vida, já fazendo conta, quantos milhões agora a gente precisa fazer um programa de TV. E aí ele falou, deixa eu fazer uma pergunta entre vocês aqui. Nós estávamos num grupo de uns 600 pastores e líderes. Aí ele perguntou, quantos de vocês aqui receberam a Jesus através de um programa de TV? E de fato tinha lá um homem, pastor hoje, naquela época, um pastor agora, entregou sua vida para Jesus, caminhou com Jesus através de um programa de TV. E a gente ficou feliz, que legal.
Ele falou, quantos de vocês entregaram sua vida através de um programa de rádio, que estão aqui nessa sala aqui? E tinha uns 4, 5, era um pouquinho mais já. Ele falou, quantos de vocês aqui entregaram sua vida a Jesus numa campanha evangelística? Os mais velhos lembram como antigamente tinha campanhas evangelísticas. Jansstim para todo lado e vamos fazer campanha evangelística. É a oportunidade dos filhos dos crentes se converterem. Mas enfim, campanha evangelística. Vamos para frente fazer campanha evangelística. Ele falou, quantos de vocês aqui se converteram em campanha evangelística? Bom, aí sim, aí já tinha um bom grupo. Eu devia ter, pelo que eu me lembro, assim, do que eu olhava, assim, que levantaram, talvez umas 100 e poucas pessoas já tinha lá, de pessoas que se converteram numa campanha evangelística. E aí ele falou, e quantos de vocês entregaram sua vida a Jesus através de um amigo? E a grande massa se levantou. Aí ele falou, percebem onde vocês precisam colocar ênfase? É muito legal TV, é muito bom programa de rádio. Precisa ter, porque isso vai lá onde a gente nem consegue chegar, precisa ter. Mas a ênfase do nosso tempo, do nosso coração, precisa estar em amizades, em relacionamentos. É ali que as pessoas vão entregar a vida deles a Jesus. Como colônia menonita aqui, ou como grupos menonitas aqui no Brasil, nós vivemos bastante grupalmente, não é? Nós temos o nosso grupo e nós nos conhecemos. Nós vamos para a igreja juntos, nós vamos para a escola juntos, nós vamos para a cooperativa juntos, o aniversário é sempre em família, e todos são família, são parentes uns dos outros, então também estamos juntos em todos os aniversários. Enfim, nós sempre estamos juntos, e nós nos conhecemos. E esse é o bom da amizade. Nós nos conhecemos. Só que aí vocês lembram de várias histórias de que as pessoas dizem, se tal pessoa está lá na igreja, eu sei o que ele faz. Eu não vou para a igreja daí. Essa história também é recorrente. Também conhecemos muitas dessas histórias. Se tal pessoa está lá, e ele faz isso, 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 e faz de fato, eu não vou para a igreja lá. O que é isso aí? Durante a semana ele trabalha ali e vai enganando a turma, vai ludibriando, vai mentindo, vai fazendo os negócios escusos. E depois que está na igreja bem bonito, eu não vou lá. Essa é a pior posição possível de se ter. Porque essa pessoa que ludibria, engana, mente, e vem na igreja, e vai na semana fazer tudo adiante. Chega um momento que Deus toca o coração dela. Ela se arrepende, entrega a sua vida a Jesus. Continua vindo para a igreja, mas agora com o coração arrependido. E eu? Porque não quero ir para a igreja porque tal fulano está lá? Não vou para a igreja. Ele morre arrependido e vai para o céu. Eu morro não arrependido e vou para onde? É a pior posição que eu posso ter, eu não vou lá porque tal pessoa está lá. Eu que estou na fase ruim, eu que estou no cenário ruim. Mas amizades, elas são tão boas, porque quando eu falo de Jesus para alguém, e eu já tenho um relacionamento com essa pessoa, a minha vida vai dar base para o meu testemunho. A minha vida vai dar ênfase para aquilo que eu estou falando, se aquilo é verdade ou não. Falar de Jesus eu posso ficar falando o tempo todo. Se isso é verdade ou não na minha vida, as pessoas que têm relacionamento comigo sabem. A começar pela família. A família é a primeira que sabe se eu estou falando de verdade.
família, ao menos lá em casa é assim. A família sabe que eu não tenho todas as vitórias, mas a família sabe que eu estou lutando para. E essa sinceridade de coração é o que é necessário para dar ênfase, para dar sustentação no testemunho. Quando nós temos amizades boas, relacionamentos bons, e nós falamos de Jesus para as outras pessoas, elas podem até não querer entregar a sua vida para Jesus, mas elas sabem, você vive diferente. Você não é que nem a gente aqui, não. Você tem uma vida que condiz com o teu testemunho. Por isso que quando amigos falam de Jesus, tem tanta força. Por isso que tem tanto mais ímpeto um amigo falar, hey, a minha vida foi transformada por Jesus. Quem me conhece antes de 89 sabe muito bem que é só Jesus para transformar o Werner mesmo. Agora entre parênteses, o meu primo, ele ia casar então com a minha prima e passaria a fazer parte da nossa igreja. E nós éramos todos jovens ainda. E ele olhava e dizia, mas daí se eu for para a igreja deles lá, ele era da Irmãos Menonitas, se eu for para a igreja deles lá, um dia o Werner vai ser pastor lá. Ele vai ser líder lá. E eu não sei se eu quero participar de uma igreja onde o Werner for líder. Porque vai ser brabo a coisa. Ele é meu amigo desde o jardim de infância. E até hoje nós somos amigos. E ele me conta essa história para dizer como eu era antigamente mesmo. A vida transformada por Jesus. Ele me conhece de muitos anos. E se eu digo, hey, Jesus transformou a minha vida ali, ele sabe que é verdade. Porque ele conhece o meu passado, sabe o que eu estou vivendo, e a nossa amizade vai atestando o meu testemunho. Olha a severidade de nós sermos sinceros com Deus. Olha a severidade de nós sermos sinceros em Deus. De nós vivermos aquilo que nós pregamos. E se não pregarmos, vivermos e a nossa vida acaba testemunhando mesmo sem palavras. Pitina, eu gostaria que você viesse aqui contar um pouco do que nós experimentamos ali, do que foi a tua experiência na Alemanha. Bom, eu nasci nessa igreja, ou melhor, no museu aí embaixo, né? Sou da Gema Wittmarsum e tal. E eu digo sempre que eu era a Alice no País das Maravilhas. Porque eu nasci num berço de ouro. Não porque os meus pais eram ricos, mas eu nunca passei fome. Eu sempre tive um teto na minha cabeça, sobre a minha cabeça. Eu sempre tive pais que um dia disseram sim, um pelo outro, e ficaram até a morte juntos. Tive 5 irmãos, a mesa cheia no sábado. Os Guispres não são muito barulhentos, eles não gostam muito de barulho. Mas era uma mesa cheia, farta. A mãe fazendo Zwieback e Streuselkuchen todo sábado. Maravilhoso. Cresci aqui. Casei muito cedo, 18 anos. Fui mãe com 19 ainda, para 20. Muito cedo, meu filho mais velho está aí. Conseguiu sobreviver a uma mãe muito certinha. E
tivemos 3 filhos, tudo certo, sempre na igreja, tudo certo. E quando Deus nos chamou para ir para a Alemanha, nós fomos numa missão que trabalhava com pessoas ao contrário disso tudo que eu vivia. Pessoas quebradas, pessoas que vinham das drogas, de prostituição, de muitas histórias mega tristes, que não tiveram a oportunidade que eu tive de nascer num lar cristão, de nascer do lado da igreja. Eu ganhava todos os prêmios de presença de Sonntagsschule. Eu ganhava, porque não dependia dos meus pais. Eu saía dali, tinha um portãozinho ali lá em cima, tinha um portãozinho aqui no cemitério. Inclusive a associação continuou fazendo um portãozinho para a gente caminhar, né, Helga? E eu sempre ganhava os prêmios de Sonntagsschule, estava sempre lá. Mas essas pessoas não tiveram a mesma oportunidade. Não tiveram, às vezes, nem pai conhecido, a mãe destrambelhada, talvez na prostituição, nas drogas. E eu conheci uma realidade muito diferente. E eles trabalhavam com essas pessoas, e essas pessoas recebiam o evangelho e eram curadas. E uma amiga minha, a nossa melhor amiga, Desiree Forman, ela era uma dessas pessoas. Ela sabe falar 6 línguas fluentemente. Ela é de Luxemburgo. Uma família até boa, se envolveu em drogas, prostituição, teve aborto, HIV positivo. Acabada a vida dela. Ela veio para esse lugar, recebeu Jesus, foi transformada e agora ela trabalha já a vida inteira ela trabalha em missões. E ela veio na nossa casa era o seminário, né? Era um quartinho. E ela veio e falou, olha, terça-feira a gente vai para Dortmund, que é uma cidade grande, e a gente vai conversar com drogados. Daí eu falei, olha, eu não conheço nada disso, mas vamos lá, eu quero ir junto. E aí, era uma praça em Dortmund, que a polícia cercava e ela deixava rolar. Era o grupo rechtsradical, punks, os extrema direita, os esquerdas, que eram os punks, todos, né? E as mulheres ali no meio, e um monte de gente e tal. E a gente entrava, encostava a van, e a gente tinha uma cruz de madeira, colocava a cruz de madeira, imagina, no meio daquilo lá, já dava aquele auê. Eu sempre digo que a igreja mais pentecostal que eu vi na minha vida era ali. Porque era colocar a cruz, eles falavam assim, sai daqui, vai embora, e não sei o quê, e gritavam. E eu assim, nossa, né, mas não é assim não, né. E aí a gente começava a louvar a Deus, para realmente começar a abrir aquele ambiente ali, pesado. E a gente louvava a Deus, e aquilo começava parece que Deus descia ali. E era pregar a palavra. Eles respondiam, a gente falava assim, Jesus morreu por vocês. Daí eles vinham e falavam, eu não quero que ele morra por mim, eu nem mereço isso. E falavam, sai daqui, e outro fala, cala a boca, e não sei o quê. Era um auê. Mas as pessoas começavam a ouvir, a gente levava um café depois, e a gente ia conquistando eles ali.
tinha um big boss, era o grande chefão, estava cuidando de toda a área, assim. E a gente começava a falar com as mulheres e tal, e ele gritava assim, fulana! E ela virava e ia até ele. E ele mandava no negócio. E sempre atrapalhando, e sempre contra, e sempre contra. Quando, uma semana lá, a gente ouviu, eles falaram que morreram 2 de overdose. E ele já tinha sido sepultado, e outro a gente falou, não, vamos lá e vamos estar junto com eles. A gente naquela van lá, ensaiamos rapidinho uma música, e aí a gente, era uma música que a gente nem conhecia muito bem, e é uma música que fala do céu e tal. A gente chegou lá, uma capela escura, mãe e irmão aqui, somente, toda aquela galera negra assim, eles estavam todos de preto, os drogados aí, todos de preto, com uma rosa vermelha na mão, todos eles ali, e o nosso grupinho, só. E o pastor evangélico luterano, ele falou assim, então a gente chegou e falou, a gente tem uma música e tal. Então eu vou piscar para você, e aí vocês vêm cantar. Tá bom, então a gente foi lá e ficamos olhando assim, daqui a pouco ele piscou, a gente foi lá, subiu, cantamos a música. A gente nem conhecia muito bem a música, eles começaram a cantar junto, chorando, começando a quebrantar. E foi impressionante, eles cantavam alto, eles nem sabiam a música. E foi um mover de Deus ali, foi impressionante. E aí quando a gente saiu, eles começaram a vir e abraçar a gente, nossa, que legal, e não sei o quê. E quem veio ao nosso encontro foi o grande, poderoso chefão, o Big Boss, e veio e falou, eu não imaginava que vocês iam estar aqui com a gente nesse momento. Vocês estavam aqui quando nós estamos no pior dos momentos, vocês estavam aqui. Obrigado. A partir de lá, mudou, né? Ele sempre nos defendia na polícia e, olha, esses aí são cristãos, esses aí, eles não são gente boa e tal. Eles que começaram a nos defender. Só que aí começou um mover e tal, e a polícia meio que dispersou eles, e eu fiquei num grupo de mulheres que evangelizaram prostitutas, mulheres de rua. A gente também entrou ali bem, em 3 mulheres. A mulher do Vetmason, 3 mães de 3 filhos, entra num lugar assim, fica meio né? E a gente começou a conquistar corações ali. E as mulheres começaram a se abrir e a gente orava com elas, proclamando o Evangelho. E aí eu comecei a falar, puxa, né? Eu sempre imaginava, eu sempre pensei assim, aquela sem vergonha, aquela, né? Comecei a ouvir as histórias. E não era nada de Alice no País das Maravilhas. São histórias de chorar, de chorar. Mulheres lindas, maravilhosas, que estão lá no buraco negro. É uma coisa que não consegue mais sair. Eles acham que não podem sair. E, claro, ali, estando ali, um dia uma mulher falou assim, me enfrentou, falou, quem é você para estar aqui? O que você sabe da vida? O que você está fazendo aqui? Porque elas sabem, né? Elas conhecem.
Eu fui desviando e fui falando alguma coisa e tal, mas aquilo me atingiu muito forte. E eu cheguei em casa e arrasada, né? E aí eu falei, Deus, realmente, quem sou eu? A Bela de Vitmarsum lá, que viveu uma vida bonitinha. Quem sou eu de estar no fim do mundo, na beirada da sociedade, que a sociedade vire as costas? E eu não sei de nada, nem sabia que existia até eu ir para Curitiba. E daí Deus me falou assim, eles precisam ter contato com pessoas que são sãos, que não têm esse convívio. Eles não sabem. Os homens que vão lá, muitos homens são casados, têm a vida dupla. Eles ouvem a história da mulher deles também, tudo podre. Eles só têm esse convívio de podridão. E eles não sabem, porque os santos, eles estão na igreja, eles estão sentados e viram as costas. E eles não vão, nenhuma dessas mulheres, nenhum desses homens vão entrar nessa igreja, ou em qualquer igreja, porque eles se sentem sujos. Nós deveremos ir, nós precisamos ir. E Deus me falou, você precisa ir. Nós temos aqui, muito, em Vitmarsum, nós não temos essa realidade, pelo menos não vista. Mas nós precisamos ter amigos. É muito fácil virar as costas. Você tem amigos não crentes? Você senta com pessoas, talvez na cooperativa, na lanchonete, com pessoas que não conhecem Jesus, não querem saber. Romanos 10, 14, fala assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Nós precisamos pregar. Como eles vão crer? Como eles vão... como que eles vão saber que existe um Deus perdoador? Nós precisamos sair daquele, nós não podemos sentar à mesa dos escarnecedores, diz Salmo 1. Não é isso que ali fala. Mas nós precisamos, nesse texto, refere a você sentar e fazer de conta que você está com eles e tal, e ser um deles, e depois no domingo estar aqui e estar fazendo de conta que está tudo bem. Não é isso que eu estou falando. É você se manter firme, mas você continuar tendo amigos. Né? Os jovens geralmente têm amigos na escola e tal, mas nós mais velhos, você tem amizades que não conhecem Jesus, que não são crentes. Só assim você vai conquistar eles com amor, falando da verdade, falando de Deus, sendo, não... Às vezes, quem que falou... Francisco de Assis falou, pregue toda hora, mesmo que você tenha que usar palavras. Mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Então, pregue sempre. Sente com pessoas, se relacione com pessoas, com os teus funcionários, e seja o que você vive. Obrigado, Bettina. Marcos, podemos incluir ela na lista de pregadores aí? Porque eu estou me deliciando aqui. Eu fico aqui e está uma delícia aqui, né? Francisco de Assis, ele disse, pregue 24 horas por dia.
pregue o evangelho 24 horas por dia. E se for necessário, use até palavras. Ele queria dizer, a tua vida precisa pregar o evangelho. A tua sinceridade de coração precisa pregar o evangelho. Isto vai levar o evangelho adiante. Isto vai promover o evangelho e vai dar respaldo ao evangelho. Existe algo que está acontecendo numa universidade nos Estados Unidos. A Universidade de Asbury. Fica numa pequena cidade chamada Wilmore, no estado de Kentucky. E no dia 8 de fevereiro, fazem 11 dias agora. Se nós pudermos... no seu culto no... Cessou desde o dia 8 de fevereiro. Isso aqui é transmissão ao vivo. Tem pessoas para fora dessa capela, na fila, esperando poder entrar. Cabem 1.500 pessoas aqui. Eles têm no campus 4 capelas. Essa encheu, eles começaram a encher as outras capelas. As 4 capelas estão cheias. Não tem nenhum pregador heavy assim, um pregador famoso. Não tem ninguém que está liderando a música. Agora nós vamos liderar, vamos cantar isso, vamos cantar aquilo. Eles estão tocando, eles estão cantando, eles estão derramando o coração perante o Senhor, estão se arrependendo. E os testemunhos que saem dali, tem pessoas vindo do mundo inteiro, são 11 dias. Já tem pessoas que vêm da Indonésia para lá, do Brasil, que já foram para lá. E pessoas de várias partes dos Estados Unidos. Já se soube que isso está começando em outras faculdades no Tennessee. E é algo soberano. E os amigos estão se convidando e estão indo para lá. E eles estão adorando e louvando. Pode deixar correr mais um pouco, se der. Dia e noite, dia e noite. Se vocês tiverem curiosidade, no meu Facebook, vocês podem olhar lá, eu coloquei no feed ali, vários testemunhos que amigos meus, que me dão respaldo de novo com a vida deles, quando eles falam alguma coisa, não é? Eles me mandaram do que está acontecendo ali. E eu repliquei tudo, vocês podem olhar na minha página do Facebook, tem lá vários testemunhos. Tem um pastor que saiu de Tulsa, Oklahoma. Ele sentiu, eu preciso ir para lá. Não, o que é isso? Eu posso ler sobre isso, eu posso verificar pela TV, assim por diante. Mas ele sentiu, eu preciso ir para lá. Ele combinou com um amigo dele, pegou o carro dele, 11 horas de viagem, chegou às 2 e pouco da manhã e entrou lá para dentro desse salão ali. Ele ficou 6 horas e meia ali dentro. E ele escreve, vocês podem ler isso no meu Facebook, ali está o testemunho dele. Ele escreve, eu chorava, 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 chorava na presença do Senhor. Eu chorava e chorava e chorava. Logo, eu senti
2 mãos nos meus ombros. E eram pessoas que estavam orando por mim e oraram: Senhor, acompanhe esse homem na vida dele. Enche ele de novo com teu Espírito. Acompanha ele na carreira dele. Quando eu olhei, eram 2 jovens estudantes que estavam por lá, sentiram de orar por mim. E eu fui revigorado. Eu fui restaurado. E ele escreveu algo que me chamou a atenção. Ele falou: todo o cansaço saía pela presença do Senhor. Todo esse cansaço, o peso do ministério, estava sendo trocado pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor. Teve uma pessoa, acho que ele mesmo escreveu, ele falou: chegou um momento que ali foi cantado Worthy is the Lamb, do Michael W. Smith. Ele falou: ficaram 40 minutos cantando a mesma música. 40 minutos. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Quando a gente lê em Apocalipse, que nós vamos dia e noite, os anciãos estão lá dia e noite, adorando, dizendo: digno é o Cordeiro. Aqui, com a graça, força, amor, poder do Espírito Santo, as pessoas estão ali horas e horas. Aí saem alguns, entram outros, e eles estão lá adorando o Senhor, e pessoas sendo salvas, pessoas sendo restauradas, jovens entregando a sua vida para Jesus. Isso aqui é algo soberano que Deus faz. É algo soberano que Deus faz. Mas nós podemos ter fome e sede de Deus. Isto é o que cabe a nós. E vamos esperar o que é que Deus vai fazer conosco. Acabamos de cantar aqui: eu vou erguer esse povo de novo. Esse povo que se chama pelo meu nome. Eu vou erguer esse povo de novo. E nós vamos viver em sinceridade, em verdade. Nós vamos viver o que está no nosso coração, de verdade. E os nossos amigos vão perceber isso. E eles vão dizer: verdadeiramente, o Senhor está no meio de vocês. Verdadeiramente. Nós cantamos 2, 3, 4 músicas. E daí já queremos sentar, porque estamos cansados. Nós não podemos nos forçar: então vamos ficar 6h30 em pé, porque daí o Espírito Santo vem. Não, não é assim. Mas nós de todo o coração vamos cantar as 3, 4 músicas que nós temos aqui. De todo o coração, nós vamos celebrar o Senhor conforme nós temos aqui. De todo o coração, nós queremos ter sede e fome da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo. E vamos deixar que o Pai mesmo resolva de que maneira Ele vai fazer conosco. O que Ele vai fazer aqui. Mas Deus quer restaurar. Deus quer nos restaurar. Deus quer nos erguer novamente. Deus quer marcar a nós que nos chamamos pelo nome dEle. Deus quer nos restaurar novamente. Não tem pessoas graduadas ali. Não tem generais de Cristo ali. São pessoas normais que estão lá. São pessoas bem normais. O violão vai batendo, as pessoas vão cantando. E para você ficar horas na fila para entrar, para depois ficar horas dentro de um culto, só com a força do Espírito Santo, só com o amor do Espírito Santo, só com essa graça tremenda do Senhor sobre as nossas vidas. Isso existe, isso é real, isso é verdadeiro e é possível por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, bendizer o teu nome. Deus, obrigado pelo que o Senhor está fazendo ali nessa faculdade metodista. Senhor, muito obrigado.
E nós queremos pedir graça e força para todos aqueles jovens que estão lá. Senhor, que eles sejam protegidos, guardados e adiante, Senhor, estejam vivendo aquilo que o Senhor tem dado a eles lá. Pai, abençoa os Estados Unidos através desse movimento. Senhor, que pelas faculdades isso venha crescendo. E tantas outras coisas que o Senhor está com planos de fazer lá. E nós abençoamos os Estados Unidos em nome do Senhor Jesus. Com avivamento, com graça, com derramar do amor, da paz, do poder do Senhor. E Deus, assim como nós cantamos, que o Senhor vai lembrar de nós. Senhor, nós queremos te pedir também, que o Senhor lembre de nós, e que o Senhor erga ao nosso povo aqui que se chama pelo teu nome. Nós te amamos, Deus. Nós somos filhos de Deus. Que a tua soberania faça conosco aquilo que te aprouver. Senhor, enquanto isso, enquanto teu Espírito vai nos lavando, nos regenerando, dá-nos sinceridade, para que possamos viver o dia a dia, de uma forma sincera, e através de todos os nossos relacionamentos, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.